A gente tem Theo Cury chamando a gente agora ao vivo. Já volto contigo na conversa. Theo, tô contigo na tela já, viu? Pode mostrar onde você tá, por favor, e o tamanho da destruição que você encontrou? Podemos, Elisa. Bom dia para você e para quem nos acompanha. Estou com o Gabriel Irabazzi aqui no Senado Federal, no Salão Azul. Vocês estão vendo a destruição completa do que aconteceu aqui na noite de ontem. Isso aqui a gente mostrou ontem mesmo, ao vivo aqui na CNN. A gente era a única equipe aqui dentro de noite, logo após toda a depredação feita pelos golpistas aqui no Congresso Nacional. Vou trazer o Gabriel para vir aqui comigo. A gente está no Salão Azul, ali fica o plenário do Senado Federal, onde os senadores realizam as sessões plenárias. Vocês conseguem ver por aqui toda a destruição de vidro, ali uma câmera de segurança do próprio... Da estrutura do Senado Federal, o Gabriel vai mostrar para vocês, que foi totalmente arrancada. Ela fica aqui em frente ao plenário da tribuna de honra do Senado Federal. Vidro destruído, garrafas foram usadas, pedras usadas para destruir. Aqui, inclusive, uma das plaquinhas da perícia no Salão Azul do Senado Federal, as imagens que o Gabriel vem mostrando, vidro quebrado aqui do lado onde fica o gabinete da presidência do Senado Federal. A gente vai acompanhando ainda por aqui o Salão Azul. Salão Azul, diferentemente do verde, o verde é o Salão Verde da Câmara dos Deputados, o azul é o tapete que marca a estrutura do Senado Federal. Ali muitas equipes acompanhando e o mais importante, tem uma equipe dos funcionários do Museu do Senado Federal que estão mostrando o seguinte: 46 peças de obras de arte que foram dadas de presente a presidentes da República passados, a integrantes do Congresso Nacional e que ficavam numa área, numa vitrine, numa espécie de museu a céu aberto dentro do Senado Federal, de presente para autoridades. Ou seja, vaso chinês destruído, vaso húngaro destruído e agora funcionários do museu que vão coletando os pedaços um por um. Um ovo de avestruz dado de presente pelo Sudão ao Brasil, totalmente destruído. A gente fez imagem de um dos poucos pedaços que restaram desse ovo e os funcionários aqui do museu vão fazendo o recolhimento das peças. Vidro aqui totalmente destruído da entrada da presidência do Senado Federal. Vamos trazer aqui, Gabriel, para mostrar como que está a entrada do plenário, de onde os senadores fazem as sessões plenárias, votam propostas de emenda à Constituição, votam projetos. Olha a porta da entrada do plenário do Senado Federal totalmente destruído. Eu imagino que os seguranças, a Polícia Legislativa do Senado tenha conseguido conter, porque lá dentro as mesas estão intactas, diferentemente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, onde o cenário foi de total destruição. Aqui embaixo, cenário também de guerra, cadeira revirada, totem ali de álcool em gel arrancado, destruído, armários revirados. Enfim, ali na entrada para o cafezinho do Senado Federal, do plenário do Senado Federal, o que aconteceu, uma barricada feita com as cadeiras que ficam dentro do café, que liga ao plenário do Senado Federal, vidro totalmente destruído, cadeira, toda a propriedade do plenário do Senado Federal, revirada, destruída, arrancada pelos golpistas que invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, também invadiram a sede do Congresso Nacional, o prédio do Congresso Nacional aqui em Brasília. Vocês estão vendo aqui, olha, spray lacrimogêneo. Foi deixado para trás aqui, não se sabe se por manifestantes golpistas radicais ou se pela equipe de segurança, seja da Polícia Militar, seja do Senado Federal. Porque ontem eu estava na esplanada dos ministérios, tinha gente dos radicais, dos golpistas, usando spray de pimenta, inclusive brigando entre si. Câmera de segurança do sistema interno de monitoramento do Senado Federal arrancada, destruída, ali também toda a fiação rasgada. Vou trazer o Gabriel aqui comigo, porque ainda segue sendo feito o trabalho dos funcionários do Senado, da parte do museu, para recolher pedaços de peças valiosas do museu que ficava ali do lado da Câmara dos Deputados. Como eu disse, um ovo de avestruz que foi dado pelo governo do Sudão ao Brasil, totalmente destruído. A funcionária estava recolhendo os pedaços muito pequenos. Vaso chinês, vaso da Hungria também, totalmente destruído. Ao todo, 46 peças que os funcionários não sabem se foram roubadas ou se foram totalmente destruídas. E aqui segue toda a destruição
na parede, né, obviamente coberta por um vidro, da presidência do Senado Federal, ali o senador Randolfo Rodrigues, e vocês vão ver aqui a entrada do gabinete da presidência do Senado Federal. Obra de arte caída no chão, destruída, a insígnia do Senado Federal, que fica como a abertura da mesa, da janela, da porta, totalmente destruída, foi arrancada. Enfim, ainda tem um pouco de muito vidro aqui, as equipes trabalhando. Gabriel, vamos mostrar ali. Essa, Elisa, para vocês que nos acompanham, essa é a passagem entre a Câmara dos Deputados, ali o Gabriel está mostrando no Salão Verde, e aqui é o Salão Azul. É a divisão entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Vocês estão vendo a destruição completa. E para passar da Câmara dos Deputados para o Senado Federal, você precisa se identificar aqui. Olha a situação. Ali ficam os seguranças, a recepção do Senado Federal. Aqui fica o raio-x. Não tem mais raio-x, foi destruído, foi revirado, totalmente desmontado. Você vê aqui ainda a bandeira do Brasil, alguns projéteis que foram deixados para trás, uma destruição completa, um cenário lamentável, como a gente contou ontem ao longo da programação, cenário de guerra, cenário conflagrado. Nunca se viu isso antes. Ontem eu entrei aqui por volta das 8 horas da noite, cheiro de spray de pimenta muito forte. Os funcionários choravam aqui dentro, involuntariamente, obviamente, mas por conta do efeito do gás de efeito moral e da bomba de efeito moral que foi usada pela Polícia Legislativa, pela Polícia Militar contra os manifestantes que estavam por aqui. Enfim, essa é a situação de momento. Aqui os funcionários do Senado Federal seguem trabalhando para conseguir restabelecer o que havia de ordem antes dessa entrada ontem, e aqui fica um pouco do nosso registro dessa cobertura. É difícil de fazer, obviamente, mas que é importante de se mostrar o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados. Ali havendo uma limpeza por parte dos funcionários da Câmara, recolhendo os cacos de vidro, é um trabalho que ainda vai ser feito também aqui no Senado Federal. Inclusive imprensa estrangeira presente aqui, muita gente fazendo essa cobertura. Vou pedir para o Gabriel mostrar e dar um zoom. Aqui à direita é o lugar, deixa a gente passar aqui pelos cacos de vidro, é o lugar por onde havia o museu. Elisa, esse é o museu que eu mencionei para vocês há pouco. 46 peças que foram ou roubadas ou destruídas. Esse é um levantamento que vem sendo feito por essa equipe do Museu do Senado Federal. A gente está aproximando a imagem para vocês verem. Eles ainda estão fazendo um balanço de qual foi o prejuízo, do que eles perderam. O Palácio do Planalto já fez uma estimativa de milhões de reais em acervo, em obra de arte que foi perdida, e agora o Museu do Senado Federal faz a mesma coisa. Quebraram inclusive o vidro que faz parte da maquete do Congresso Nacional aqui na Câmara dos Deputados, um trabalho exaustivo das equipes tanto da Câmara quanto do Senado e que segue aqui ao longo do dia. Elisa. Imagina o sentimento dos museólogos assistindo tudo isso, os que também trabalham nos prédios públicos. Théo Cury, é apenas fantástico, viu, o seu trabalho. Gabriel Irabazi, que está contigo, eu queria que Gabriel tivesse aparecido num reflexo de vidro, para a gente poder brindá-lo, saudá-lo aqui, viu? Porque jornalismo bom a gente tem que expor, a gente tem que deixar claro. Tá aqui, ó, equipe da CNN trabalhando, isso que é jornalismo, viu? A dedicação ali, correndo atrás dos fatos, das informações e circulando, tendo de noticiar em meio ao caos.